Bem, Marco, bom dia, tudo bem? Então, eu vou tentar responder aqui as suas perguntas, mas vai ser muito de improviso, porque eu não preparei nenhum roteiro, tá? Então, eu queria começar dizendo, primeiro, que eu estou fora do polo aquático há já bastante tempo. Dei umas ensaiadas aí com a galera do Master aí, mas ombro machucado, aí acabou que eu não conseguia chutar, dei mais desanimada, o pessoal tá aí sempre aí me chamando, o pessoal tá aí jogando Master, e acho muito bacana. Uma volta e meia a gente se fala aí, tá? Tem os grupos aí do WhatsApp da galera. Então, como eu volto a falar, eu tô afastado do polo aquático, não sei as regras novas, inclusive, tá? Teria que voltar a praticar um pouquinho no Master para me adaptar às regras novas. E as perguntas que você está me fazendo, como eu vou responder de improviso, eu não preparei nenhum roteiro como eu disse, né? Eu estou afastado, tá? Então não sei se os treinamentos mudaram, os fundamentos mudaram, mas eu vou falar da época que você me perguntou, né? Na época que eu estava no Tijuca e tal. E dentro desse contexto é que eu vou estar tentando responder um pouco, tá? Eu espero não cometer nenhuma injustiça com nenhum atleta, tá? E eu gostaria de dizer que quando eu fui para a seleção brasileira existiam vários atletas na época do mesmo nível do que o time que foi. Nós tínhamos 2 times de seleção brasileira tranquilamente, até 3, assim, mas 2 com certeza de níveis de seleção que poderiam ser substituídos. Então, vários atletas participavam de um time de seleção, às vezes você não era escalado para um, você era escalado para outro, e fazia parte. Tá? Então eu gostaria de fazer essa introdução, tá bom? Então, a primeira parte do vídeo eu vou parar aqui para não ficar muito longo. Vou continuar agora respondendo aqui as perguntas que você me fez, tá? Até já. Então, Marco, dando continuidade, esse é o segundo vídeo, que eu acho melhor porque facilita até para a transmissão para você os vídeos, né? Fazer mais curtos. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? A sua primeira pergunta foi num contexto de como eu iniciei no polo aquático, né? Então, eu iniciei polo aquático, basicamente, eu jogava mini basquete no Flamengo, né? Eu tinha para 10 anos, para 11 anos, eu joguei no time de basquete do Flamengo, fui do time oficial de mini basquete. E com 12 anos de idade, eu sofri uma intervenção cirúrgica do coração e tive que parar. E nesse momento que eu parei, eu optei pelo polo aquático porque meus irmãos mais velhos, como tem uma certa idade, uma certa diferença de idade superior, naturalmente eu segui meus irmãos que foram para o Tijuca. Eles jogavam polo aquático no Flamengo. E na época era o Valdir Mendes, né? E o Valdir Mendes foi para o Tijuca e levou os meus irmãos. E nessa eu optei, e eu fazia jiu-jitsu, na época, depois da cirurgia eu comecei a fazer jiu-jitsu e tal. E nisso que eu optei pelo polo aquático, a galera, isso é uma coisa que pouca gente sabe, a diretoria do Flamengo, do basquete, veio aqui me perguntar por que eu parei e por que eu fui para o polo aquático. Porque eu jogava, né, como eu falei, no time de mini basquete do Flamengo, né? E aí a minha mãe perguntou para mim se eu queria continuar no polo e seguir no polo aquático, né, que era uma coisa totalmente nova, diferente, ou voltar para o Flamengo jogar. E eu resolvi seguir para os meus irmãos foram, né? E daí foi o meu início de carreira no esporte polo aquático, né, com 12 para 13 anos, na verdade acho que é com 13, né, porque eu tive que esperar um ano para a recuperação da cirurgia que eu fiz. Bem, então eu iniciei lá, os meus irmãos foram com o Valdir, já jogavam lá o juvenil e tal, já a categoria acima, já eram do time oficial, e eu era da escolinha, né, mas na verdade eu não comecei na escolinha, eu comecei com o Jorginho, na qual você perguntou aqui mais na frente, né, a importância do Jorginho na minha vida de polo aquático. Então, assim, no início, como você fala aqui, eu comecei ali com o Jorginho, né, porque os meus irmãos jogavam lá,
Eu não sei da história, mas creio que meu pai deva ter conversado com o Jorginho, com o Valdir, para eu começar já ali com eles, ali perto, para não ficar à distância, porque meu pai sempre esteve muito presente na nossa vida esportiva, muito, muito, muito. Meu pai sempre gostou muito do esporte. Aliás, meu pai era um dos grandes entendedores de polo aquático, tá? Ele era muito isento e ele defendia, claro, os filhos, mas ele era muito isento à competitividade, à competência de cada atleta e ele entendia muito de polo aquático, meu pai. Realmente era uma referência para mim fantástica que me ajudava a refletir bastante. Então, foi por aí que eu comecei o polo aquático. Meus irmãos foram transferidos, foram para o Tijuca Tênis Clube com o Valdir, que o Valdir era técnico do Flamengo, saiu. E lá eu iniciei o esporte polo aquático, tá? Vou continuar no terceiro vídeo agora. Então, vídeo 3 respondendo a sua pergunta número 2, né? Se eu não me engano, quais eram os treinos, né? Os dias e horários. Bem, na época, eu acho que hoje não mudou muito, né? No início da carreira, era de segunda a sexta-feira, tá? E às vezes sábado, né? Quando início de carreira ainda não era nada. Aí depois que o Jorginho começou a ver, porque eu não gostava muito de treino de natação, de preparo físico, né? Porque os treinos eram muito preparo físico, muita natação, começava com aquecimento, né? Depois tinha os tiros longos, né? De preparação física para o ano e tal, isso no início da temporada. Aí depois tinha os treinamentos curtos e assim vai. Como hoje em dia deve ter mudado alguma coisa, eu não estou acompanhando, eu não sei. Então tinha um treinamento de condicionamento físico, né, de preparo aeróbico e anaeróbico da época. E depois tinha treinamento com bola, né, tinha treinamento técnico e individual, né, para você aprimorar suas qualidades, né, tinha chute a gol bastante, entrada de área com goleiro cara a cara, tinha treinamento de homem a mais, né, e tinha treinamento de defesa, treinamento de perna, muita perna, né? Vários treinamentos, o cara ficava em cima de você, você ficava segurando, você com a bola no alto, segurando também, com bolas de peso de 2, 3 quilos. Então, assim, passes, né? Para você treinar bem a curta distância, a longa distância. Então, fundamentos. Então, basicamente, o treinamento era de segunda a sexta-feira, no Tijuca, né? Era das 19h30, 20 horas às 22 horas, e segunda a sexta, e eventualmente sábado, né? Como eu falei, meus irmãos jogavam, mas raramente eu assistia os jogos deles, eu ia pra praia, quando não tinha, eu ia pegar onda. Tá? Então, quando eu tinha tempo vago, eu ia pro mar pegar onda. E isso acabou depois que eu comecei a entrar na seleção brasileira. Aí a coisa mudou um pouco, né? Ficou um pouco mais séria e eu deixei o surf de lado e me dediquei mais ao polo aquático. Mas eu tinha uma coisa muito minha, eu sempre gostei de bola, né? Então é uma das características que eu tinha e talvez nascido com uma certa habilidade para a bola, né? Na época eu tinha muita coordenação. E eu, depois do treino, enquanto meus irmãos treinavam, porque meu treino era mais cedo, eles eram do time juvenil e adulto, eles treinavam com o Valdir, e o Jorginho, o treino era anterior. Eu ficava depois do treino sozinho, dando tapinha, treinando húngara, uma jogada que tinha, ficava chutando na parede, ficava trocando bola, era uma coisa minha, ficar treinando sozinho ali, porque eu gostava de bola, né? Aí ficava assistindo o treino deles e tal, parará. Volta e meia eu assistia treino com o Valdir, nessa época assumiu a seleção brasileira, na qual inclusive o Rui, meu irmão, o mais velho, ele participou de um torneio internacional na seleção brasileira, onde veio o time da Hungria e da Romênia, lá no Fluminense. Ficou famosíssimo esse torneio, muito bacana, onde o Faragol lá deu um socão no cara lá da Romênia, que certamente deve ter dado troco nele lá fora, porque os caras lá eram grandes, tudo cachorro grande lá não era, a coisa era séria. Então assim, eu ficava assistindo o treino deles, inclusive da seleção brasileira, que volta e meia o Valdir levava o pessoal da seleção brasileira para treinar lá. Aí eu ficava lá, ficava de gandula, né? Enquanto eu treinava lá os meus tapinhas, assistindo o jogo, a bola para sair eu ficava de gandula, devolvendo lá para os caras lá. E nunca recebi, valeu, obrigado, nunca recebi não, tá? A galera estava focada no treino, ok? Então vou partir para outra pergunta aqui, abraço.
Só para complementar que eu não falei, a questão também tinha o treinamento tático, né? Então as jogadas ensaiadas pelo Jorginho, né? De entrada de área, de homem a mais, quem chutava, quem não chutava. Ou seja, existia o treinamento tático também, que era dentro do coletivo, né? Então, às vezes, a gente parava o coletivo, o Jorginho parava o coletivo para ensaiar algumas jogadas no meio do coletivo. Então, isso eu esqueci de te dizer. É importante que fazia parte do treinamento também o coletivo, onde você colocava, de fato, à prova tudo que você treinou, né? Tudo que você fazia no treinamento técnico, na coletividade do grupo, com a tática aplicada pelo técnico, né? Que era o Jorginho Eiras na época. E isso é fundamental, porque sem a prática do coletivo, que de fato é o jogo, você não tem como evoluir ou jogar ou saber se você tem condições de permanecer no time ou não. E por aí vai, tá bom? Então, só para complementar a pergunta 2 que você me fez aí em relação aos treinamentos. Então, a pergunta número 3 que você me fez, né? Assim, você tinha perguntado sobre o estilo do jogo, o jogo carioca, em comparado com outros estados, se eram diferentes ou não hoje. Hoje eu não sei te responder, porque, como eu falei, eu estou parado há muito tempo, fora há muito tempo. A última vez que eu fui assistir um campeonato, um jogo, foi quando o Leozão, Paraíba, né, jogador feraço também, é técnico lá em São Paulo, e me chamou, pô, Lalan, vou estar aí para um campeonato e tal, parará, aparece lá. Aí eu estive lá, aí assisti, ele tem 2 filhos que jogam, no Pinheiros, os moleques são feras, são casca grossa. Eu vi jogando, os caras são bons mesmo, entendeu? Tem potencial e, se investirem nesses atletas do Brasil que eu vi aqui, alguns jogando, dessa geração, eu assisti as Olimpíadas, né, 2016, de igual para igual, cara. O problema é o Brasil, né, eu não sei como é que ficou de lá para cá, mas na minha época faltava muito recurso, muita coisa, até para a gente ia de treino de ônibus e tal, uma ralation. Então não posso falar hoje sobre o estilo de jogo, até porque mudou, na época tinha muita jogada e o polo aquático mudou de lá para cá muita coisa. Você então me perguntou sobre a medida de público, né, que atuava, que frequentava. Na nossa época era muita família, famílias de jogadores, tá? Times, né, adversários que iam ver você jogar, ou porque jogar na hora seguinte, ou jogava anterior, ficavam para assistir e tal, os jogos. Então era muito... e os colegas de clube, a galera que gostava da gente. Então era muito mais a nossa rede de relacionamento, entendeu? Então esse era o público que ia. Então quando tinha uma decisão, enchia a galera, a família, os torcedores dos clubes iam fazer pressão e tal, parará. Então o público, eu não sei se o público hoje mudou, deve ter dado uma melhorada na época das Olimpíadas, né? Porque teve uma divulgação maciça da mídia, a Olimpíada aqui no Brasil. Mas eu não sei como é que está hoje. Mas na época era muito isso, né? Os torcedores dos clubes, os conhecidos dos jogadores, a família, os parentes, e basicamente isso, alguns conhecidos e talvez alguns apaixonados desconhecidos que a gente não... ex-jogadores, né? Das antigas que deviam participar, alguns apaixonados desconhecidos que a gente não conhecia que deviam participar. Tá? Então esse era o público basicamente que atuava na nossa época. Tá? Então, a pergunta 4 e a 5 estão meio relacionadas, né? A pergunta 4, qual o seu gol mais importante? E a 5ª, a minha dupla com o Fred. Então assim, uma coisa está relacionada direto ao meu sucesso no polo aquático. Então, assim, o que eu posso te dizer em relação à primeira pergunta 4, né? Perdão, a pergunta 4, qual é o meu gol mais importante? Assim, é difícil porque na nossa época, não é como hoje, de 5 anos para cá, que você tem internet, que você pode assistir. Então, uma coisa é você estar dentro do jogo, que você faz as coisas naturalmente, instintivamente, condicionalmente e com as suas características pessoais de cada jogador. Então eu não me via chutando, eu não me assistindo, raramente eu me via chutando, eu me via jogando, e isso ajudava você poder se qualificar como profissional. Na nossa época não tinha esse recurso. Então eu não sei te dizer qual é o meu gol que mais me marcou, o meu gol mais bonito. Mas eu tenho lembranças de alguns gols, volto a falar, a gente jogava muito, eu viajava muito para a seleção brasileira, sul-americano, pan-americano,
adulto, juvenil, porque quando teve um ponto importante, quando eu saí do Tijuca, eu fui para o Botafogo no juvenil, já entrei na seleção brasileira de juvenil e adulto, né, jogando. Então, eu não sei te dizer qual é o meu gol mais bonito, porque eu não assisti, eu não consegui ver. Agora, tem os gols que me lembro, alguns, né? E aí entra o Fred, né? Porque eu costumo falar que não existe um bom jogador que se destaca na equipe, né? Seja ele craque, seja ele um dos melhores do time, que chama mais atenção, sem um grupo, tá? Então, assim, para mim é um time. Quando, né, existe um grande jogador, é porque existe um grande time dando suporte para esse grande jogador, seja ele quem for, né? Manuel Stiartz, De Magista, Thomas Farago, né? Aqui no Brasil nós tivemos excelentes jogadores, eu não vou citar, grandes jogadores de altíssimo nível, até melhores do que eu, cada um na sua época. Eu não vou citar nomes aqui para não ficar injusto, mas como eu disse lá na introdução, nós tínhamos 2 seleções brasileiras tranquilamente, tá? E que se alternavam de jogadores, fazia parte do negócio. Mas eu com o Fred no Tijuca, depois o Fred no Botafogo, eu e o Fred, a gente era muito amigo, né? A galera toda era muito unida, mas eu e o Fred, a gente tinha uma particularidade muito grande, a gente era muito amigo. Então a gente saía de vez em quando, a gente ia para festa, a gente tal. E essa união, naturalmente, o Fred me conhecia e eu conhecia o Fred. Então, assim, tinham jogadas que... uma que ficava, acho que marcou bastante, a minha paradinha na área, né? Eu tinha uma jogada rápida com o Fred. Quando eu entrava dentro dos 6 metros... O Fred já sabia, eu levantava, a bola já estava na mão. Então, assim, isso ajudava muito para ter o resultado dos gols. Então, tive vários gols, até dos 8 metros, várias vezes. Fred do outro lado da piscina. O Fred tem uma visão de jogo muito grande. O Fred é um grande armador, é um cara que ele vê o todo. Eu falei, é um craque também. E sem o Fred, realmente, eu não teria o destaque dessas jogadas que eu tinha, né? Essa característica da paradinha. Porque eu tinha um chute, acho que razoavelmente rápido, né? Então, assim, é difícil falar o gol mais bonito. Tem alguns gols que eu me lembro, mais inglesas que eu dei, que eu fiz um gol nos 2 metros, em decisão contra o Flamengo. Lá fora me lembro de um gol contra Cuba. Eu não sei quem passou para mim, não era a minha primeira jogada, estava no canto direito, o goleiro totalmente virado para lá, um goleiro gigante de Cuba, mandou. Aí ele veio, a bola, eu estava nos 8 metros, chinchei, aí o goleiro gigantesco veio, aí eu mandei por cobertura. É um gol que eu me lembro também, bateu assim na trave e entrou assim do outro lado, no contrapé dele. Então, assim, não sei te dizer o gol mais bonito, então é difícil. O que eu posso te dizer é que não existe um gol mais bonito sem uma grande equipe te dando suporte, tá? Estou falando daqui firula não, estou falando porque de fato eu acho. Tá? E uns aparecem mais, outros aparecem menos, né? Dependendo do campeonato, e a mídia colabora muito com isso, né? Para dar uma puxada aí, tem coisas aí envolvidas aí, politicagem, que faz parte do processo. Então, eu e Fred, a gente era uma dupla cascuda, assim, difícil de segurar. A gente disputava com grandes times aí de igual para igual com essas jogadas que nós fazíamos. Então, essa era a minha relação com o Fred, que especificamente você perguntou sobre a minha relação e a importância do Fred na minha carreira. Ok? Aí eu fico meu abraço aí pro Fred. Imagina que tem se falado. Valeu, Fred! Beijão, meu irmão, a gente se fala. Então, Mark, continuando, a próxima pergunta é com relação ao que eu entendi a importância do Jorginho, né? Do técnico Jorge Eiras no meu início de carreira. Então, isso tem a ver com a resposta das perguntas anteriores. O Jorginho, ele enxergou, né, essa característica que eu tinha e o Fred, e o conjunto, né, vários outros jogadores que jogavam com a gente, a categoria acima tinha o Crivella, tinha o Pacheco, e tinha uma outra galera lá, mas eu era uma categoria inferior a eles. Então, assim, o Jorginho entendeu essa dupla, né,
e alinhou o time para que jogasse em função disso. Pô, o Jorginho é um cara inteligente, né? Então, como foi na época, me lembro quando eu joguei nas Olimpíadas de 84, o time todo, o estilo de jogo do Stiart, era quando eu e o Fred jogavam no Tijuca pelo juvenil. Assim, eu não vi nada diferente. O time jogava em função dos Stiarts, porque o cara era um monstro chutando. Rápido, muito rápido, entendeu? E tinha um chute forte. Na minha visão, tá? Então eu vi muito isso claramente. Que quando a gente foi para a seleção brasileira adulta, e aí entraram outros jogadores, outros grandes jogadores com outras características, isso naturalmente foi se perdendo, deixando de se fazer. Por quê? Porque tinham outros grandes jogadores que faziam outras grandes jogadas também. Então, a importância do Jorginho na minha carreira é que ele teve a capacidade de perceber rapidamente e dar continuidade comigo na equipe, sabendo que eu matava tiro pra caramba, porque eu gostava de chutar gol, bater bola, gostava de bola, eu gostava de coletivo. E a capacidade dele entender isso e aproveitar isso dentro do jogo. Então essa foi a grande importância do Jorginho, a grande visão que ele teve de enxergar isso. Então ele adaptou o time, pegou cada jogador com as suas características e explorou o máximo possível. Isso deu grandes vitórias pra gente, tá? Então essa foi a importância do Jorginho na minha vida. E fica meu abraço aqui, saudade aí pro Jorginho e também pro Valdir, tá? Valdir Mendes Ramos. E já que eu estou falando, e depois meu grande técnico, que eu acho é uma pessoa maravilhosa, para mim também um técnico que para mim foi um dos melhores na minha carreira, foi o Edson Perry, o Barriga, né? Barriga, desculpa a expressão, era bom pra caramba, era duro, porque atleta de polo aquático naquela época, se você não fosse duro, porrento, eles engoliam você. E o meu sucesso, a continuidade do meu sucesso depois de juvenil se deu realmente ao Barriga e de vários jogadores, tá? E o Barriga arrebentava, tá? É isso. Então fica aqui meu abraço pro Barriga também. Fui no encontro dele aí com a galera lá e foi maneiro ver ele, já tá com idade, bacana. É isso, eu vou para a próxima agora. Então, acho que é a sétima, né? Qual o jogo do Brasil mais importante, meu jogo mais importante na seleção brasileira? Poxa, Mark, é difícil responder. Em seleção brasileira, em campeonato, quando não é treino, todo jogo é muito importante, entendeu? Mas para mim, pessoalmente, eu não consigo me lembrar o jogo mais importante. Foram todos muito importantes. Todos muito quentes, entendeu? Todos... Não teve. Tem os times tradicionais que você pode considerar como mais importantes, contra a Iugoslávia, Espanha, né? Naquela época, né? Era muito difícil você ter acesso aqui no Brasil a esses jogadores, né? Da Europa, né? Que era o centro do polo aquático mundial. Ainda é, né? Mas ainda é. Pô. Então, assim... muito difícil. Então, quando a gente jogava com a Espanha, Iugoslávia, Hungria, Romênia, porque naquela época a Iugoslávia era a seleção, acho que é a Sérvia hoje, mais alguns países que jogam, era a seleção desses países, imagina só monstro. Tinha a Hungria, a Rússia, mas, então assim, esses são os jogos mais marcantes, jogar com essa galera, porque naquela época era diferente. O jogo. Hoje em dia não. Hoje em dia o jogo já está mais com a globalização e a facilidade de intercâmbios e o investimento que fizeram para as Olimpíadas 2016, acho que o Brasil se aproximou muito desse nível internacional de jogo, com esse ritmo de jogo. Não nível técnico, nem tático, mas ritmo de jogo. Porque a gente jogava de igual para igual com os caras. Mas a gente não tinha o ritmo de jogo que eles tinham, a intensidade, né? E porque era completamente diferente. Então não tem um jogo mais marcante, e sim os times com qual joguei mais marcantes que eu citei aqui. Ok? Desculpa. Aproveitando já o vídeo, eu vou já para a próxima, que você me perguntou quais são os fundamentos que eu acho importantes para o atleta. Então assim, hoje eu não sei como é que está.
o que eu já respondi no vídeo anterior, quando a questão dos horários, né? O que eu fazia, os fundamentos. Mas eu acho que os fundamentos que são fundamentais, tá? Isso aí qualquer técnico sabe, mas tem um fator muito importante, a questão do intercâmbio, né? Você tá lá na Europa jogando, eu acho que isso é fundamental, como eu falei, criar ritmo de jogos. E não ter um time de seleção brasileira, tem que ter 2 times de seleção brasileira. Seja qualquer nível, né? Assim, minha opinião, eu tô fora do esporte, tá? Então, a minha opinião. Então, 2 times de seleção brasileira, 2 times de adulto, de juvenil. Ou seja, essa diversificação e qualidade, você poder dois times e conseguir manter um ritmo, é muito importante. Eu acho que o pessoal aí de São Paulo, uma galera aqui do Rio, já enxergou isso. Porra, claro, estão aí. E estão massificando a divulgação do esporte no Brasil. Quer dizer, é aquele velho problema, né, aqui no Brasil. Um incentivo, não está no orçamento do governo, alguns esportes, como outros estão. Por várias questões, eu não estou fazendo crítica nenhuma, apenas uma observação. Então, eu acho que um outro fator importante que eu acho para o desenvolvimento pessoal do atleta como indivíduo no esporte é a relação dele com pai, mãe, família, tá? É importante ver o perfil do pai e da mãe, ou do curador que esteja à frente dele, fora do esporte, do técnico, tá? Para a questão não só do preparo físico, tático e técnico, mas psicológico, eu acho que é fundamental. Porque hoje em dia, é uma coisa importante que eu queria ressaltar. Hoje em dia, o atleta com qualquer violência, ele é punido e pode ser punido sério. Na nossa época, não. A porrada comia, era parte do esporte, era muito bonito, porrada. Bonito, desculpa, de bonito não tem nada porque não era esporte. Quem quisesse brigar tinha que ter o MMA, a luta livre aí para quem quisesse fazer, né? O esporte é o esporte, é considerado o segundo esporte mais difícil de ser praticado. Na época era a ginástica olímpica, na época era considerada a mais difícil, na época era o segundo esporte mais difícil de ser praticado, era o polo aquático. Então tinha que estar na água o tempo inteiro convivendo com isso. Mas voltando à questão, eu vi vários grandes potenciais meninos, jogadores, atletas pararem de jogar porque chegavam para jogar, levavam uma porrada de um cara 10, 15 anos mais velho, caía um soco na cara, perdia os dentes, o garoto parava de jogar. Se fosse meu tiro, eu tiraria também. Então, eu acho que é fundamental para o crescimento da qualidade do polo aquático a punição para o agressor. Eu acho que isso é fundamental, porque isso inibe grandes atletas que jogam o esporte, que jogam o polo aquático. Tá? Ter a questão de punição. E eu não sei se isso no Brasil funciona. Tá? Eu acho que ainda tem muitos técnicos ou diretores que têm uma influência muito grande. Eu não sei se é porque dão verbo ou não. Mas eu acho que essa rigidez da agressividade, isso estimula a novos grandes atletas a surgirem em qualquer esporte de contato bruto. Então essa é a mensagem que eu queria deixar e tratar, porque todo atleta tem problemas em casa. Então eu acho que uma ajuda psicológica, dependendo, nem todos precisam, mas alguns sim, fortalece no momento de decisão, no momento de um chute, no momento de um pênalti. Errar é normal, mas ficar sempre errando. Eu já perdi pênaltis, imagina, é normal, quem não perdeu, eu já perdi pênaltis, mas uma coisa é você perder sempre. Então, às vezes tem grande. O cara joga pra caramba, mas quando vai pro pênalti ele fica nervoso, e é normal ficar, mas como se lidar com esse momento? E outras coisas, né? Cada um tem seus. Então, isso é um ponto importante. O curador, ou seja, o responsável fora da vida dele, pessoal, quem é o curador, o pai, mãe, a pessoa que é responsável, e o técnico também tem tomar um cuidado muito grande sobre o psiquismo e a motivação, o incentivo e a segurança para quem está começando, a segurança de que ele vai jogar polo aquático. E não é MMA e não é luta livre, é polo aquático. Ok? Espero ter respondido aí. Vou para a próxima. Então, a última pergunta aqui, que na verdade era a 8ª, né? Essa é a 9ª, então estou respondendo a última, mas que é a 8ª, mas é a última pergunta aqui. Por que eu saí cedo da seleção brasileira?
Bem, tem vários motivos, assim. O primeiro é que, quando eu cheguei no Brasil, eu não me lembro o que aconteceu, eu jogava no Botafogo, eu não sei o que aconteceu, e eu não me lembro, tá, de verdade. Porque eu já estava namorando e já estava, na época, querendo partir para me casar e tal, e eu recebi alguns convites lá para jogar lá, falando que meu pai estava lá, algumas universidades falaram com meu pai lá, mas eu não quis porque eu estava já querendo, eu não tinha uma motivação, eu estava querendo mudar, porque aqui no Brasil não tinha mais para onde ir. E meu pai, inclusive, me perguntou se eu queria ir para a Hungria, porque a Hungria, para mim, era seu berço. A ideia seria ficar na Hungria 2 anos, lá, levando porrada, para depois ir jogar lá na Itália, que na época era o centro de referência, né? Hoje é a Europa inteira. Então, assim, mas aí eu acabei que eu casei e optei para cedo. Eu fiquei, depois que eu cheguei nas Olimpíadas, voltei para o Tijuca, joguei mais, acho que um ano lá, mas daquele jeito e tal, parará. E aí eu parei, porque aqui no Brasil não tinha mais para onde ir e eu não tinha um incentivo, eu tinha que sobreviver, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que... então o motivo principal foi a questão de eu tinha que ganhar um dinheiro, eu tinha que trabalhar. E então tudo isso foi me desmotivando, aqui não tinha mais para onde ir, lá fora eu não tive incentivo por parte da minha ex também, né, de vamos nessa e tal, e que meu pai ia bancar até um certo limite, depois eu ia ter que correr atrás, eu ia ter que trabalhar e fazer acontecer. Aí eu vi que estava muito difícil, ia ser muito difícil as coisas, e como aqui eu não tinha, né, o sustento polo-aquático, hoje em dia também não sei como é que está, então eu tive que correr atrás da vida e tive que parar cedo. Parei muito cedo mesmo, na verdade, com 22 anos chegando às Olimpíadas, é aí que eu estaria começando. Eu e vários, né, eu e vários. Então é isso, eu acho que fico por aqui, obrigado aí, tá? Agradeço ao Fred aí por ter me indicado aí para fazer ter te passado aí, ter me indicado, né, ter lembrado de mim. Obrigado, espero ter atendido as suas perguntas aí, tá? Ter respondido. Fico meu abraço aí a toda a galera do polo aquático em geral. Passado é passado, o que vale é daqui para frente, não tem mágoa de ninguém. Ao contrário, fiz muitos amigos, cada um é cada um tem seu jeito de ser, tá? E volta e meia eu vejo a galera do Master aí mandando ver, arrebentando, receberam títulos, foram campeões aí, e maneiro. Tá bom? Então um abraço para você, Marco, um abraço para todos aí, obrigado aí, boa sorte aí, tá? Fiquem com Deus aí, tchau, tchau. Valeu.